Graça e paz, queridos, estamos de volta pelo Instituto Bíblico Shalom para mais uma matéria nova hoje, hermenêutica bíblica. Vamos estudar essa matéria hoje, a primeira aula desta hermenêutica. Hermenêutica, queridos, é a matéria, se não a mais, uma das mais importantes na vida de todo estudante da Bíblia, porque erros de interpretação podem nos levar a ter experiências totalmente fora da palavra de Deus. Então, a interpretação da Bíblia é algo fundamental para a vida de todos nós estudantes da Bíblia. Como diz esse estudioso, Hadmacher, ele diz assim: tendo ensinado e escrito na área de hermenêutica há quase 30 anos, estou convicto do fato de que não há matéria mais importante no currículo do seminário para o treinamento nas Escrituras. Um professor, um estudante da Bíblia, especialista nesta área de interpretação, chegou à conclusão de que a interpretação bíblica no estudo teológico é uma das matérias mais importantes que a gente pode encontrar, justamente porque é ela, a interpretação da Bíblia, que vai abrir a nossa mente para a revelação que está contida na palavra. A interpretação que a gente vai ter daqueles textos que nós vamos ler é o que vai dizer se nossa caminhada vai ser de sucesso ou não. Então a hermenêutica, ela é essa matéria importantíssima, ela é a interpretação daquilo que Deus quer revelar para o homem. Deus já deu a revelação, a palavra escrita através dos escritores bíblicos. Esta é a revelação bíblica. Mas a revelação que Deus entregou, inspirou aqueles homens a escrever, é uma coisa. Outra coisa é o que nós vamos entender do que eles escreveram da revelação de Deus. É igual se a gente analisar uma conversa entre duas pessoas. Eu posso falar para você uma coisa. Aqui dando a aula, eu posso falar para você alguns temas, eu posso fazer alguns comentários com base naquilo que está revelado aqui no estudo. Mas aquilo que você vai entender pode ser outra coisa totalmente diferente. Então, a hermenêutica, ela trabalha nesse aspecto de nós conseguirmos enxergar o que realmente está sendo dito pela Escritura Sagrada. Então, a missão de todos os intérpretes é servir de ponte entre o autor do texto e o ouvinte. No caso de quem prega a palavra, no caso de quem conta testemunho, no caso de quem ensina, ele tem essa missão de ser este canal, esta ponte entre a revelação verdadeira e as pessoas que estão ouvindo, recebendo aquela orientação, aquela instrução. Como ministros da palavra, a nossa responsabilidade é muito grande, porque a pessoa que está ouvindo esta mensagem, a pessoa que vai nos ouvir, por exemplo, numa ministração, a compreensão que ele vai ter depende muito do que você vai passar para ele. Você tem essa responsabilidade de ajudar a pessoa a ter o verdadeiro entendimento do que o escritor bíblico queria dizer quando Deus inspirou o homem e ele foi lá e colocou aquilo no papel. É uma responsabilidade muito grande. Por isso, o apóstolo Pedro diz assim, lá em 2 Pedro 1:20: sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que ele está querendo dizer com isso? Nós podemos interpretar a Bíblia? Podemos. Todos nós podemos interpretar. Porém, não é de qualquer jeito que a gente vai fazer isso. A interpretação da Bíblia, ela não pode ser feita de qualquer forma. Existe uma regra, existe um método para que a gente venha interpretar aquilo que está escrito na Bíblia, porque senão podem surgir várias heresias, como já vimos que aconteceu. Porque as pessoas interpretam o texto, às vezes, do contexto, às vezes não pega o que significa verdadeiramente uma determinada palavra, às vezes não analisa para quem é que aquela palavra foi escrita, em qual situação, e aí surgem as heresias. Então, a revelação, a Escritura, ela pode ser interpretada por todos nós, porém,
existe uma regra para que seja feito, não é de qualquer forma, segundo diz aqui o apóstolo Pedro. Aí vamos aqui a definição hermenêutica, ela provém do verbo grego hermeneuein ou hermeneuem e significa declarar, significa interpretar, esclarecer e também traduzir. A hermenêutica bíblica é a interpretação daquilo que realmente Deus quer revelar às Escrituras Sagradas. Esse termo hermenêutica, ele quer dizer isso, é você esclarecer uma passagem bíblica, é você esclarecer. E vale a gente já falar aqui, queridos, que hermenêutica, ela não é restrita apenas à Bíblia. Existe a hermenêutica que estuda todos os tipos de conteúdo escritos, que a gente vai ver aqui mais para frente um pouquinho mais separado essa questão. Mas a hermenêutica bíblica, ela tem esse contexto de estudar específico aqui os textos bíblicos. E ela tem esta definição: declarar, interpretar, esclarecer e traduzir. O que a gente pode compreender com isso? Que a missão do exegeta, aquele que interpreta a Bíblia, é esclarecer para que outras pessoas também venham ter o mesmo entendimento que Deus gostaria que as pessoas tivessem quando ele deu uma determinada revelação. Alguns defendem que o termo vem do deus da mitologia grega Hermes, o termo hermenêutica, porque esse deus grego Hermes, ele era o deus que, segundo a mitologia, era o deus da comunicação. Era atribuída para ele a linguagem escrita. Então eles tinham como deus da comunicação esse deus Hermes. Talvez esse termo hermenêutica, eles defendem que possa ter vindo por causa desta tradição grega aqui. O conceito de hermenêutica. A hermenêutica é um ramo da filosofia. O que é a filosofia? Filosofia são os pensadores, são aqueles que gostam de fazer perguntas, questionamentos sobre todas as coisas. Gostam de questionar o porquê das coisas, não para se colocar contra, mas para entender profundamente por que as coisas são como são. E ele estuda a teoria da interpretação, a hermenêutica estuda isso, a teoria da interpretação, que pode se referir à arte da interpretação ou à teoria e também ao treino de se interpretar alguma coisa. Aí tem a hermenêutica tradicional, que inclui a hermenêutica bíblica, e isso específico já se refere ao estudo e interpretação de textos escritos especialmente de literatura, religião e direito. A hermenêutica tradicional está nesta área: literatura, religião e direito. A hermenêutica moderna ou contemporânea, ela já engloba não somente texto escrito, mas também tudo que há no processo da interpretação. Ou seja, o procedimento que vai ser feito para se interpretar já está inserido na hermenêutica moderna. Então vamos lá, para a gente poder entender aqui. Hermenêutica, ela trata da interpretação de textos jurídicos, de textos religiosos e de literatura em geral. Então, hermenêutica se aplica não somente ao mundo cristão, mas também na vida secular, que é o processo e o estudo que a pessoa faz desse processo de se interpretar esses textos. Na escola a gente fazia interpretação de texto que o professor passava. Era uma forma de hermenêutica básica. Talvez não aplicasse as regras, todas as regras, mas é uma forma de hermenêutica. Isso inclui formas verbais e não verbais de comunicação, assim como aspectos que afetam a comunicação, como proposições, pressuposto, significado e filosofia da linguagem. Então, tudo isso vai estar inserido na hermenêutica. Por exemplo, figuras de linguagem. Você sabe o que é figura de linguagem? É quando você dá um exemplo, ilustra algo para trazer um melhor entendimento. Por exemplo, Jesus fazia bastante figuras de linguagem com as parábolas. Ele trazia tudo isso. E a hermenêutica, ela estuda esses aspectos também, para compreender. Porque Jesus falou assim: como pode
é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como que a gente entende essa palavra de Jesus? Será que a gente fica imaginando que um camelo vai passar no buraco de uma agulha mesmo? A gente precisa saber interpretar não só essas figuras, essas parábolas, como outras que há também nas escrituras. Então a hermenêutica nos ajuda neste quesito. Vamos lá então. A hermenêutica bíblica, ela se refere ao estudo da interpretação de textos escritos especialmente nessas áreas. Há dois tipos de hermenêutica. Ainda falando sobre o conceito, nós temos a hermenêutica geral. Essa se aplica a todos os escritos nessas áreas que eu falei, literatura, religião e direito. É um método filosófico de se interpretar. Há também a hermenêutica específica, e ela se aplica a determinados escritos proféticos, filosóficos, poéticos, históricos e etc. Ela busca regras e soluções. Então, dois aspectos da hermenêutica aqui, geral ou específica. Então, queridos, como ciência, a hermenêutica enuncia princípio, investiga as leis do pensamento, do sentido do texto e da linguagem. Como arte, ela ensina como esses princípios devem ser aplicados e comprova a validade deles. Então, a gente poderia considerar a hermenêutica tanto uma ciência como uma arte. Uma ciência, porque ela tem princípios, ela investiga regras de pensamento, sentido do texto, da linguagem que foi utilizada, e como arte ela tem essa característica de ensinar como esses princípios devem ser utilizados. Poderíamos dizer que a hermenêutica é também uma arte de você saber interpretar os textos. No caso, como nós estamos estudando a hermenêutica bíblica, a arte de interpretar os textos bíblicos. Então a hermenêutica para nós vai ter esse contexto de interpretação, ou desta forma científica, desta forma que ele apresenta aqui também como uma arte de interpretar os textos bíblicos. Hermenêutica bíblica, ponto 3 diz assim: a hermenêutica na Bíblia é a compreensão das escrituras. Sabe por quê, queridos? A gente precisa ter a hermenêutica estabelecida na vida como cristãos, não só como estudante, porque tem muita gente que leu muito a Bíblia. Tem muita gente crente que já leu muito a Bíblia, mas não entendeu também a maioria do que leu, porque não conhece as regras, as formas de se interpretar as passagens bíblicas. Vai ler o livro do Apocalipse, viu? Por que ela achou assustador? Porque ela interpretou tudo de uma forma literal. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro maravilhoso, porque ele está nos revelando como é que Jesus vai nos salvar desse mundo, como é que Jesus vai nos levar para o céu. E aí, a gente não pode interpretar o livro de Apocalipse, que é cheio de alegoria, por exemplo, um dragão com 7 cabeças que sai do mar, e nas costas dele tem uma prostituta. Como que a gente vai interpretar essas coisas? Essas coisas são, na maioria do livro de Apocalipse, alegorias. Então a gente não pode ler da mesma forma que a gente lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que é um livro de história. Atos dos Apóstolos, muitas coisas que a gente vai ler ali é para a gente ter um conhecimento, a gente até pode interpretar, pro lado espiritual, a gente pode interpretar, mas é um livro de fatos históricos. Não tem como a gente achar que aquilo é alguma coisa diferente do que o que está escrito. Quando a Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo, antes de se converter, perseguia e matava os cristãos, não tem como a gente interpretar de outra forma, a não ser que ele ia lá e assassinava mesmo as pessoas, porque é um fato histórico. Então a gente precisa ler determinados livros da forma correta. Então, a hermenêutica vai nos ajudar a ter esse entendimento de como a gente vai fazer isso. E aí está aqui, a hermenêutica bíblica é a compreensão das escrituras. É a arte que estuda as escrituras, o que cada palavra, frase e capítulo significa. Cada palavra, queridos.
a gente precisa saber o que ela significa. Cada frase a gente precisa saber o que ela significa, da mesma forma livros ou capítulos. Até a página branca, a gente precisa saber o que significa no final do Antigo Testamento. Geralmente nas Bíblias mais antigas, entre o Antigo e o Novo Testamento, havia umas páginas brancas para simbolizar o período interbíblico, que foi o período em que Deus não falou com o homem. Esse entendimento a gente precisaria levar para o restante da Bíblia, porque cada carta, por exemplo, teve um endereço certo. Cada carta do apóstolo Paulo, por exemplo, ele falava com os coríntios de uma forma, ele falava com os romanos de outra forma. Agora, quando ele escrevia para o discípulo dele, Timóteo, era outra forma de falar. Ele já estava dando instruções. As cartas eram correções, principalmente para os corintianos. Ele mais corrigia os corintianos. E aí o Paulo fazia isso. Ele endereçava as cartas dessas pessoas. E quando nós hoje vamos ler, precisamos entender que determinada carta era para cristãos. Determinada carta era para uma igreja nova que ele tinha estabelecido. A gente hoje, quando a gente vai falar para as pessoas, a gente sabe se comunicar com um cristão, a gente sabe como se comunicar com a pessoa que a gente está evangelizando, não é a mesma forma. Então a gente, quando vai ler a Bíblia, precisa identificar essas coisas também, para a gente conseguir compreender da maneira certa. Aí diz aqui em Lucas 24, 25: Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui a gente encontra esta palavra hermênia, traduzida para explanou-lhes, como a raiz da palavra sendo hermenêutica. Aqui, essa palavra explanou-lhes é a mesma palavra, a raiz dela, que dá origem à palavra hermenêutica, ou seja, é trazer o entendimento de uma passagem, de um texto, de uma história, de uma literatura. Sendo assim, hermenêutica é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e métodos da interpretação bíblica. Aqui tem algumas outras referências de onde aparece biblicamente esta palavra, não a palavra hermenêutica em si, a Bíblia não tem essa palavra, mas a raiz de qual ela deu origem está na Bíblia, como a gente viu esse exemplo aqui em Lucas 24, 25 a 27, onde ele falou assim que explanou-lhes o que a seu respeito estava escrito em toda a Escritura. Outra palavra que também a gente pode ver que quando a Bíblia diz assim, arrazoai-vos, o que ele quer dizer com arrazoai-vos? Vamos trazer para o raso, vamos trazer o entendimento, vamos esclarecer isso aqui. As Bíblias que usam a linguagem mais antiga, quem tem esse tipo de Bíblia, queridos, precisa ter um dicionário. Porque senão você vai ler só por ler, porque tem palavras que a gente não usa mais. E aí você não vai saber o que essa palavra significa. Aí você lê arrazoai-vos. Você fala arrazoai-vos, tá bom. E aí você não entendeu. Você não entendeu. Como essa, tem outras palavras. E aí você vai embora, porque você quer cumprir a sua cota ali de leitura, fechar aquele capítulo, terminar de escrever sua pregação. E o arrazoai-vos ficou lá sem a gente saber o que ele significa. Mas a gente precisa ter esse hábito de querer saber o significado real de cada palavra que a gente não conhece, de cada versículo que deu um entendimento ali diferente do que a gente já conhecia. Enfim, precisamos realmente estudar o que é o contexto das Escrituras Sagradas. Vamos falar um pouquinho aqui de exegese. É só uma pincelada porque a gente vai estudar a exegese como um módulo todinho, tá? O que é a exegese? É a interpretação profunda de um texto bíblico. O exegeta é aquele que interpreta. Logo, ele utiliza as regras estabelecidas pela hermenêutica. A exegese é a interpretação
profunda de um texto bíblico, jurídico ou literário. A exegese, como todo saber, tem práticas implícitas e intuitivas. Então, os textos, queridos, sagrados, são os primeiros que esses exegetas vão interpretar e trazer o seu significado. Esta palavra exegese é oriunda do grego exegeomai, ou exegeses. E esse termo que contém a palavra, esse termo ex, a gente pode ver no português que ele tem um sentido de extrair. Até a própria palavra extrair é ex, certo? Então, ele tem esse sentido de retirar, extrair, colocar, né, para fora, externar, colocar para fora. O que isso quer dizer? Que a exegese é você tirar para fora do texto o seu sentido verdadeiro, a sua mensagem real, a sua verdadeira mensagem. Quando você faz exegese de alguma passagem bíblica, o que você está fazendo? Você vai extrair daquela passagem, daquele versículo ou daquele capítulo todo a mensagem real que ele quer passar. Aí você fez a exegese desse texto, tá bom? Por isso o termo exegese significa interpretação, revelar o sentido de algo ligado ao mundo humano. Exegese também é a denominação que se confere à interpretação das Sagradas Escrituras. Desde esse século II se utiliza esse termo exegese para se atribuir ao ato de se interpretar, né, as Escrituras. Ser exegeta é contextualizar o que foi escrito com a cultura da época e extrair os princípios morais para o tempo presente. O que você vai fazer como um exegeta? Você vai pegar um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos e vai trazer esse texto para os dias de hoje, a mensagem real dele, a aplicação para a nossa realidade. Por exemplo, esse texto foi escrito numa cultura hebraica antiga, você vai trazer esse texto para uma cultura hoje ocidental, atual, com a mesma verdade. Então, esta é a tarefa do exegeta, é trazer essa interpretação, tirar para fora do texto. Tem passagens bíblicas que só lendo você não consegue compreender qual é a mensagem. Então, o exegeta também vai estudar aquela passagem para trazer a revelação que está ali oculta. A meditação vai trazer essa revelação através desse estudo, dessa exegese desse texto. Amém? Então, é só uma pinceladinha aqui. Poderíamos definir exegese da seguinte forma: é a aplicação das regras que foram estabelecidas pela hermenêutica. Então, a gente já pode entender duas coisas. Hermenêutica é o conjunto de regras. Exegese é você colocar elas em prática na hora de interpretar a Bíblia. Quero ver com vocês um passo a passo bem simples e fácil para a gente poder fazer exegese de um texto. Como que você vai tirar para fora algo do Salmo, por exemplo, Salmo 23? Abre aí a Bíblia, Salmo 23. Vamos ver se dá tempo da gente fazer uma exegese bem rápida aqui. Vamos lá. Preciso de que vocês me digam. Vocês vão usar isso aqui, ó. Sobre o Salmo 23, vocês vão se questionar o que, quem, quando, onde e por quê. Essas perguntas aqui vão ajudar vocês a fazer a exegese desse texto e qualquer outro. Bem básico isso aqui, queridos. Salmo 23. O que? O que a gente pode dizer sobre o Salmo 23? Hã? O que? Está falando sobre o que? O Salmo como um todo, ele fala sobre o que? Qual é o tema, podemos dizer assim? Cuidado de Deus, o cuidado do pastor, a proteção de Deus. Então a gente já achou alguns o que aqui. O que é que está sendo falado? Provisão? Podemos dizer provisão? E quem? Todos os quem que você acha aí? Quem a gente poderia colocar como quais são os personagens?
que estão inseridos aí. Davi, o pastor num sentido já alegórico, mas ele é o mesmo o Senhor. Então você já tem alguns personagens aqui. Agora quando? Nos momentos de dificuldade. E onde? Quando estiver passando pelo vale da sombra e da morte. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Vocês conhecem o Salmo 23. Quando ele estiver na presença dos inimigos. Por quê? Tá vendo? Você está tirando coisas do texto, colocando para fora. Quando você faz isso, antes de passar para a próxima leitura, você consegue entender muito mais coisas sobre o texto. Entendeu? Você está tirando algumas verdades do texto para fora, trazendo um entendimento, trazendo luz a algumas verdades do texto. Como? Quem, sobre o que é aquela passagem, qual é o tema dela, qual é o assunto que está sendo falado, quais são os personagens envolvidos, onde se deu aquele fato ali, geograficamente ou na história. Também quando, aí a gente pode falar quando num tempo cronológico, em qual período do dia. Várias coisas a gente consegue extrair do texto dessa forma. E o porquê, os porquês de Davi estar experimentando aquela situação. Por que mesmo vivendo aquela situação, ele ainda conseguia confiar em Deus. Vários porquês você pode extrair. A filosofia faz isso. Por quê? Faz perguntas para obter entendimento sobre as coisas. A melhor forma da gente entender algumas coisas é fazendo perguntas. Por isso que a gente precisa realmente perguntar. Quando tiver alguma dúvida, precisa perguntar. Porque assim vocês vão conseguir absorver. Ó, só essas perguntas que a gente fez aqui, se você precisar, você consegue falar para alguém sobre esse salmo agora. Vamos lá, vamos seguir então. Aqui agora sim a gente vai resumir algumas coisas importantes, algumas definições sobre a hermenêutica e outras definições. Hermenêutica. Uma definição da hermenêutica aqui: explicar, interpretar, expor. Esse termo hermenêutica descreve simplesmente a prática da interpretação. A gente já falou aqui bastante sobre essa definição, né? Exegese também interpretar, pensar, arrancar para fora do texto, tirar para fora. Se a gente fosse traduzir a palavra exegese, a gente poderia traduzir desta forma: tirar para fora. Tirar para fora do texto. Não se trata de colocar algo, e sim tirar o que já existe no texto, porque tem muita gente que gosta de acrescentar algo no texto. Ele não consegue ter uma boa exegese, né, interpretar o que o texto está dizendo, então ele coloca coisas no texto para ficar melhor, por exemplo, na pregação, para poder ministrar aquele tema. Coisas que não estão. Muita gente coloca muitas coisas que não estão no texto, porque ele não chegou a interpretar profundamente o texto, e para enriquecer o sermão dele, ele precisou colocar umas coisas que a Bíblia não diz. Mas exegese é tirar para fora e não colocar nada a mais no texto. O que mais a gente tem aqui de definição? Paráfrase. Quem sabe o que é uma paráfrase? Agora aqui um resuminho das suas aulas de português na época da escola. Paráfrase. Não tem aqui, ó, quando o apóstolo está ministrando, que ele fala assim: agora eu vou parafrasear, e ele conta a mesma história de uma forma, não é diferente, mas mais livre, onde ele pode ilustrar um pouquinho mais. Não significa que aquela mensagem é a mensagem real que a Bíblia quer passar, mas ele está dando uma ilustração. Não é nem o que a pessoa pensa, mas ele está tentando trazer uma ilustração para facilitar o entendimento. A paráfrase é isso: uma tradução livre ou solta. O objetivo é traduzir a ideia, tá? Ó, o objetivo da paráfrase é traduzir a ideia que está sendo passada no texto, e não o sentido, e nem as palavras. Tá? E o próximo, análise léxica. O
que é a análise léxica? É você verificar determinadas palavras como elas são. Por exemplo, algumas palavras você precisa saber o que realmente ela significa. Por exemplo, vamos supor que você está lendo a Bíblia e você leu assim: e aí Pedro se levantou e notou que a manga havia caído. Manga da blusa. Ou pegou a vela e saiu. Barco, a vela. Então, você precisa saber o que realmente, algumas palavras, isso tem bastante no nosso idioma. Muitas palavras, principalmente se você vai de um estado para outro. Né? Até pior ainda, se você vai de um estado para outro, a palavra que você achava que era uma coisa já não é mais, ela já significa outra coisa. Então, vamos supor que vocês sejam convidados para pregar aí lá em alguma cidade fora do Paraná, que fala bastante diferente, Nordeste, e aí chega lá, você vai ter que... Porque você pode falar alguma coisa que lá não é... O sentido é outro. Sim, e isso a gente está falando de Brasil. Imagina outros países. Imagina outros países. Então, análise léxica é você analisar as palavras com seus significados reais. Quando analisamos uma palavra, podemos definir através dessa análise léxica se existe ou não algum caractere que não faz parte do nosso alfabeto, do nosso vocabulário. Próximo é a análise sintática. Essa também é da época da escola. Ela tem como objetivo examinar a estrutura de um período e das orações gramaticais que compõem um período. Em que tempo que estava o sujeito naquela situação. Então, se você não se lembra muito dessas regras do português, para você poder fazer a interpretação, uma exegese e aplicar esses princípios da hermenêutica no texto, você vai precisar, pelo menos, ter uma lembrança, uma recordação destas regras todas aqui. As variantes. As variantes fala das diferenças que são encontradas nas diferentes cópias do mesmo texto. Podemos dizer aqui que o mesmo texto, escrito por várias pessoas, ele apresenta diferentes, às vezes muda até um pouco o significado. Ainda não é uma versão. Podemos dizer que se a gente pega um texto, por exemplo, eu posso ditar um texto aqui e falar para vocês, escrevam com as palavras de vocês. E aí, vocês ouviram a mesma coisa, mas cada um vai escrever. É a mesma, sem interpretar. É a mesma fonte, a fonte é a mesma, a mensagem é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas é passado de forma diferente. Tá? Aí, além dessas variantes, tem também a versão. Agora a versão, aí sim, a versão é histórias contadas por pontos de vista diferentes. A mesma história contada por pontos de vista diferentes. Também inclui aí a tradução da língua original para uma outra língua, que aí a gente já pode incluir as traduções da Bíblia. Né? A gente já falou bastante sobre as traduções de uma língua para outra. Por exemplo, tem uma tradução, se eu não me engano é a latina, que ela narra quando Moisés desceu do monte, que o rosto dele brilhava. A palavra que eles deveriam usar era a palavra coros, mas quando traduziram, colocaram cornos, que significa chifre. Então coros, que significaria que Moisés, a sua face resplandecia, substituído por cornos, que significa chifre. E aí, Michelangelo foi fazer uma estátua de Moisés. E ele fez Moisés com 2 chifres. Se você colocar aí no Google Moisés de Michelangelo, você vai ver uma estátua de um boneco com 2 chifres. Porque na tradução para o latim escreveram cornos, em vez de coros. E aí colocaram chifre no Moisés. Certo, queridos? Agora aqui, então, estas são algumas definições que a gente precisa ter em mente para poder fazer uma boa exegese do texto. Amém? Então a gente precisa ter em mente essas regras, essas definições para fazer uma boa interpretação. Saber que as traduções vão apresentar variações do texto, vão apresentar palavras diferentes dependendo da região que foi feita, por exemplo, uma tradução ou outra. Então, a gente como estudante bíblico nunca pode se contentar em interpretar uma passagem bíblica por uma tradução
qualquer idioma. A gente tem que querer saber a fonte. Nós temos que querer saber o que foi dito lá no original. Precisamos investigar qual era a mensagem que foi passada para o escritor original, porque as traduções podem apresentar várias diferenças de culturas, onde ela foi traduzida, da pessoa quem traduziu, qual era a cultura, qual idioma ela falava, como por exemplo esse exemplo de Moisés aqui, a gente pode ver que por um erro de palavra, duas palavras parecidas, se tirou um sentido da glória que estava sobre o rosto de Moisés e colocou chifre no coitado, só porque ele ficou 40 dias lá no monte com Deus. E aí, queridos, agora aqui pra gente ver a importância da pessoa. Não sei se você sabe, mas tem pessoas que quando ela vai ler o texto bíblico, até mesmo pregando, ela parece um trem desgovernado. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. E aí eu me pergunto assim, como é que essa pessoa entende o que ela lê? Né? Como será que essa pessoa entende o que ela lê? Alguns ainda conseguem entender um pouco do que leu, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Aqui a gente vai ver uma situação, um texto, que é um texto usado na educação em geral, secular também, para mostrar a importância da gente saber usar a pontuação e ler pontuação também. Vamos ver aqui, ó. Não tem aí, tá, na apostila. A importância da pontuação. Uma historinha, vamos lá. Um homem rico estava muito mal, doente. Então ele pediu para o seu servo papel e uma pena para escrever o seu testamento. Porém, ele escreveu, né, esse testamento, mas morreu antes de colocar as pontuações. E aí não ficou claro para quem é que ele estava deixando a sua fortuna. Isso daí foi o que foi discutido depois quando pegaram o testamento dele. E aí vamos lá. Esse aqui é a carta que ele escreveu. Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Não tem ponto, não tem vírgula, a gente lê direto. Algumas pessoas leem assim os versículos, apesar de ter lá, né, os pontos, as vírgulas. Deixo meus bens a minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. E eu ainda coloquei a assinatura dele aqui embaixo, assinado um homem muito rico. E aí, seguindo a história, haviam 4 personagens aqui, há 4 personagens nesse testamento dele. O sobrinho, a irmã, o alfaiate e os pobres. Sobrinho, irmã, alfaiate e os pobres. E aí foi aquela discussão para ver quem é que tinha o direito de levar essa bolada que esse homem muito rico deixou. E aí foi dado para cada um o direito de interpretar esse texto, fazer a exegese. O primeiro que foi chamado ali foi o sobrinho. Ele foi lá e colocou, não podia mudar o texto, só a pontuação que eles tinham que colocar ali, para trazer o entendimento. O sobrinho foi lá e fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã, interrogação, uma dúvida. Não, exclamação. A meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada dou aos pobres. Pontuação que ele colocou, a gente lê dessa forma. Depois foi chamada a irmã, e aí ela fez a seguinte interpretação: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Essa foi a interpretação da irmã. Agora deram a chance do alfaiate cobrar a dívida dele. Então ele foi lá: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. E depois disso, sobrou para os pobres. Tiveram uma chance de ir lá. Aí os pobres foram lá. Um deles era sábio, era esperto. E aí ele fez essa interpretação aqui: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Então, queridos,
A pontuação pode mudar totalmente o sentido do texto. A pontuação pode mudar totalmente o sentido. Então, se você tira uma vírgula e põe em um local diferente, o texto muda o sentido. E se a pessoa lê sem a vírgula, também muda o sentido. Então, para a gente interpretar uma passagem bíblica, a gente precisa saber obedecer às regras gramaticais. No português, existe pontuação. No hebraico não existe nem vogal, é só consoante. Mas para nós existe pontuação e a gente pode mudar todo o sentido do texto se a gente não souber interpretar. Bem, então aqui a gente encerra essa primeira aula de hermenêutica. Voltamos na próxima aula em nome de Jesus.